A paz do Senhor, luz de Deus, tudo bem com você? Comigo está, graças a Deus, espero com que você também esteja. A palavra de hoje vai falar sobre murmuração, reclamação. Quando alguém reclama algo para você, você gosta? Por exemplo, você é o patrão de uma empresa multinacional, de uma empresa muito rica, milionária, com muitos funcionários, muitos mesmo, praticamente incontáveis, e sua empresa está andando tudo bem, você está provendo tudo certinho, sua empresa está tudo nos conformes, e alguém vem reclamar e vai falar, por exemplo, empresa tal estava melhor, lugar tal estava melhor. Você gostaria que acontecesse isso com você? Que a pessoa viesse a reclamar de alguma coisa? Por exemplo, quando a gente faz um jantar, alguma coisa parecida com isso, alguém vem reclamar, alguém vem murmurar, não, às vezes não na nossa frente, mas sim pelas costas. E isso é o que piora as coisas. Quando o dono sabe por outro. Quando a pessoa que organizou aquele evento, aquela reunião do momento, né, reclama por alguma coisa. Tá muito abafado. Reclama. Sempre tem alguém que vem reclamar. Sempre tem alguém que vem murmurar, por mais perfeito que seja. E é isso exatamente que essa palavra vai falar. E olha só o que acontece com as pessoas que murmuram. Olha só, aqui no livro de Números, capítulo 11, vai falar assim: as murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu, e os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor acendera entre eles. E o verso 10 vai dizer assim: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada um qual a porta da tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Olha só, foi exatamente o que eu disse, resumi no começo do vídeo. Olha só, o povo aqui, os israelitas, estavam murmurando na atual situação que eles estavam. E isso, olha só, e era mal aos ouvidos do Senhor, porquanto o Senhor ouviu. O próprio Deus ouviu a murmuração dos israelitas. E Deus se agradou disso? O Senhor se agradou disso? Olha só o que ele vai falar. E a ira, quando o Senhor ouviu, né? E a ira do Senhor se acendeu. Deus, ele é amor. Mas também não provoque muito não, porque Deus está provendo, Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Às vezes a gente não vê, a gente reclama. Deus, só tem um copo de água aqui comigo. A gente reclama. Mas esse copo de água é que está te sustentando. Porque Deus sabe se te botar no muito ou se te botar no pouco. É necessário você passar pelo deserto. É necessário você pegar o maná do céu, pegar as coisas do alto. Porque você está preocupado só com as coisas de baixo. O que é as coisas de baixo? O que é? Pela vista. Você quer agir só pela vista. Por exemplo, olha só. Eu tenho tanto dinheiro, eu já estou programando, já vou trabalhar. E o dinheiro que eu estou trabalhando no final do mês já está todo programado o que eu vou fazer com ele. Comprar roupa, calçados, comida. O que seja que você for fazer com o seu dinheiro. Isso é trabalhar com a vista, com o que você tem. Mas o que você não tem, como é que você vai trabalhar? É isso que Deus faz em mim e na sua vida. O que não tem, Ele vai proporcionar para mim na sua vida, porque já está garantido, já é promessa. Deus falou, vai ter sim comida no deserto. Vai ter o maná, porque o maná é a providência de Deus, é o milagre, é as maravilhas, comidas que vinham do alto para o povo comer, para o povo se alimentar.
E Deus quer fazer isso na minha e na sua vida, que a gente dependa somente dele. Que a gente dependa somente dele. E a gente está preocupado com as coisas que a gente consegue ver. Mas Deus quer nos mostrar o sobrenatural. E às vezes Deus mostra o sobrenatural na minha e na sua vida quando está perto de faltar. Ou no momento exato nós estamos precisando lá, Deus prover. Isso é o maná. Aí o que acontece? A gente fica reclamando antes de chegar, porque a gente não sabe o horário que vai chegar, né? O maná não sabe que momento vai chegar, porque a gente quer naquele momento. Mas a gente esquece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a nossa vontade não é boa, perfeita e agradável. Não está escrito na Bíblia que a nossa vontade é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente planeja fazer um barraquinho, mas Deus quer nos dar uma mansão. Você tem que entender as coisas do alto. E para você entender as coisas do alto, você tem que parar de enxergar as coisas de baixo. Começar a erguer a sua cabeça. Não ficar olhando para baixo parecendo corcunda, não. É para começar a olhar pro alto. Porque do alto é que vai vir o meu e o seu socorro. E olha só. E quando a ira do Senhor se acendeu, né? O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Consumiu aqueles que estavam murmurando como prova. E foi consumindo o povo. E foi consumindo o povo. Ou seja, foi matando o povo. Quando você consome algum alimento, você está ingerindo ele. Você está acabando com aquele alimento, não é? Aí às vezes a gente quer repetir. Mas o que Deus quer fazer na minha e na sua vida é pela fé. Não é o que a gente está à vista ali para pegar planejado, mas sim pela fé. O que Deus está planejando lá do alto para mim e para você acontecer aqui. Os pássaros, eles não guardam comida, como a palavra de Deus vai falar lá em Mateus 6. Eles não guardam alimento. Como é que eles comem todo dia? É Deus quem faz isso. É isso que Deus quer fazer, não é pela vista. Eles continuam adorando, continuam louvando, tudo que tem fôlego, adore ao Senhor. E é isso que você tem que fazer, de vez em murmurar, adore. É aquela música, né, questione ou adore. Se você quer murmurar, a coisa vai piorar, de vez em melhorar. Né? E a ira do Senhor se acendeu aqui e consumiu o povo do arraial. A ira do Senhor foi tremenda contra a murmuração. É isso que acontece com pessoas que murmuram. Elas padecem, ou seja, elas morrem. Elas não vão melhorar. Vão piorar cada vez mais. Porque o Senhor não se agrada. Como diz aqui a palavra. Né? O Senhor não se agradou e o Senhor achou mal aos seus próprios ouvidos. Né? E o povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. O povo lá queimando lá, o fogo chegando perto do povo, que não está escrito na Bíblia. Eu só estou parafraseando, né? Tentando mostrar uma visão melhor para você entender. O povo lá queimando já pensou até chegar aqui em mim. Meu Deus, o povo está queimando Moisés. Que Moisés foi o líder que Deus constituiu para guiar o povo para a terra prometida. E Moisés, os povos ficaram gritando, Moisés, começaram a clamar, gritar mesmo, desesperadamente, e Moisés atendeu. Aí Moisés foi logo e foi falar com o Senhor. Aqui, ó. E o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. No mesmo instante que Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. Tá vendo? Quando Deus me constitui, eu te constitui em algo, o poder da oração pode ser imediata. Deus pode fazer imediatamente na minha e na sua vida. E não deixar o povo que eu e você está liderando, o que Deus entregou na minha e na sua mão, padecer. Porque Deus quer salvar, porque Deus quer livrar. Porque a ira do Senhor já se acendeu contra aquele povo, contra as práticas que os povos estavam fazendo. Mas o Senhor livra através da minha e da sua oração dia após dia. A oração é uma ferramenta muito poderosa, não é? E pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre ele. Tá vendo?
até o nome do lugar em que eles estavam, que foram consumidos, alguns israelitas, por uma parte do arraial. O que aconteceu? Foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Não era o fogo do Espírito Santo, era fogo do Senhor mesmo, para consumir, para matar. Deus tem vida, mas também se murmurar é ao contrário. Não é vida. E o verso 10 vai dizer assim: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias. Por quê? Moisés continuou trabalhando ali, fazendo o que ele tinha que fazer, né? E ele ouviu os povos, os israelitas, chorar pelas suas famílias que ele perderam, que foram consumidas pelo fogo. E o que aconteceu? Aí cada qual à sua porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. A ira do Senhor se acendeu novamente, mas dessa vez não aconteceu nada. Porque Deus já tinha falado, não murmure e adore. Deus já tinha falado, não é pela vista, porque vocês estão querendo maná agora, porque o povo queria maná agora. Deus, o que nós vamos comer? Lá no Egito era assim. Lá naquele lugar era assim, porque eles estavam no Egito há muitos anos. Muito tempo. E o que aconteceu? Deus livrou eles do Egito porque eles clamaram. Oraram. E agora eles estão reclamando, porque o Egito lá eles eram escravos. Se Deus te tirou de um lugar, não reclame. Não fale, aquele lugar é melhor do que aqui. Vida de crente não é fácil, não vai ser. Mas aquele que tem Jesus vai herdar, vai colher tudo que plantou e vai herdar o galardão que Deus tem preparado para mim e para a tua vida.